Foi divulgada hoje mais uma pesquisa daquelas que a gente vai cansar de ver aqui este ano, ano de eleições. Muitas pesquisas devem ser divulgadas. Hoje foi a vez da Real Time Big Data mostrar os seus números. Nada muito diferente das outras que eu já tenho trazido aqui. O empate no segundo turno, uma ligeira vantagem do Lula no primeiro turno, tudo bem parecido. Mas essa pesquisa Real Time Big Data cristaliza uma tendência de Lula que devem apavorar os seus marqueteiros. E eu trago esses 3 pontos para você hoje. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história. Ó. Gazeta do Povo, Real Time Big Data, divulga nova pesquisa para presidente da República. Veja os números. O Instituto Real Time Big Data divulgou nesta terça-feira 3 uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. A pesquisa foi encomendada pela Record. Foram apresentados um cenário espontâneo e 13 estimulados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece à frente das intenções de voto em todos os cenários de primeiro turno em que aparece. Pesquisa também apresentou possibilidades de confrontos no segundo turno, todos com a presença de Lula. O petista lidera em 5 dos 7 cenários, mas aparece tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, PL, e Ratinho Júnior, PSD. Vamos ver aqui essa pesquisa. Ó. Aqui é a espontânea. Pesquisa para presidente da República em 2026. O Instituto Real Time Big Data fez uma pesquisa espontânea quando os nomes não são apresentados previamente para a escolha do eleitor e 3 cenários estimulados quando são mostrados os nomes. Vamos aqui para o espontâneo. Lula, por ser presidente, estar mais tempo na mídia, aparece em primeiro, e aparece mais na mídia por conta dos escândalos, né? O Flávio Bolsonaro, 19, Jair Bolsonaro, né? 4% ainda é lembrado, mesmo preso. Ratinho Júnior, 2, Tarcísio de Freitas, 2, Ciro Gomes, 1, outros 2. Nenhum branco e nulo, 15%, e não sabe, 26%. Lembrando que Jair Bolsonaro está inelegível. Agora vamos para os cenários estimulados, agora com o nome de Ratinho Júnior. O Lula aparece na frente com 39, Flávio Bolsonaro com 32, Ratinho Júnior com 9, Romeu Zema 2, Aldo Rebelo 2, Renan Santos 2, Nuli Branco 7, não sabe, não respondeu 7%. Agora um cenário com Eduardo Leite. Lula com 40, Flávio Bolsonaro com 34, Eduardo Leite com 4. Você vê essa terceira via do Kassab naufragando, né? Com os seus. O que se destaca aqui é Ratinho Júnior, mas aqui no estimulado do primeiro turno, com o Flávio Bolsonaro, ele aparece muito mal. Né? Romeu Zema 3, Aldo Rebelo 2, Renan Santos 2, Nuli Branco 7, não sabe, não respondeu, 8%. Tem muito indeciso ainda. Né? Lula continua com vantagem em cenário com Caiado.
Lula aparece em primeiro com 40. Isso é primeiro turno, tá, pessoal? Flávio Bolsonaro, 33. Ronaldo Caiado com 5. Romeu Zema, 3. Aldo Rebelo, 2. Renan Santos, 2. Nulo e branco, 7. Não sabe, não respondeu, 8. Agora, pesquisa de segundo turno. Já vamos aqui sem delongas. Lula contra Flávio Bolsonaro. Lula aparece em primeiro com 42. Flávio Bolsonaro com 41. Branco e nulo, 10. Não sabe, não respondeu, 7%. O que eu quero destacar aqui para você, que na última pesquisa que eu trouxe, aquela a Bloomberg, era o inverso. Flávio Bolsonaro aparecia em primeiro no segundo turno, tecnicamente empatados, mas volto a lembrar, segundo turno não existe empate, né? Quem tiver mais voto leva a eleição. Agora vamos para Ratinho Júnior. E, surpreendentemente, ele aparece bem colocado. 43 para o Lula, 39% para Ratinho Júnior. Nulo e branco, 11%. E não sabe, não respondeu, 7%. Agora, testando com Caiado. Lula aparece com 45%, Caiado 36%, branco e nulo 12%, não sabe, não respondeu, 7%. Com o Zema, Lula 44%, 35% para o Zema, nulo e branco 13%, não sabe, não respondeu, 8%. Lula e Eduardo Leite. 46 Lula, 35 Eduardo Leite, 12% nulo branco, não sabe, não respondeu, 7%. Lula e Aldo Rebelo, 51% para o Lula, 19% para o Aldo Rebelo, 14% nulo e branco, não sabe, não respondeu, 16%. Com Renan Santos, Lula ficaria com 51%, 18% para Renan Santos, 15% nulo e branco, 16% não sabe. O que eu quero te mostrar aqui, ó, tanto no Eduardo Leite, no Caiado, no Romeu Zema, no Ratinho Júnior, principalmente, e fica muito claro isso nessa pesquisa, o voto não petista. Quando o Flávio Bolsonaro não está no segundo turno, quem é antipetista ou antissistema ou oposição ao governo tende a crescer. Aqui, ó, tem a rejeição e eu vou mostrar ela mais à frente aqui. Eu quero mostrar agora a repercussão na imprensa da SBT News, Real Time Big Data. Lula empata com Flávio Bolsonaro e Ratinho Júnior em cenários de segundo turno. Agora, como eu sempre gosto de mostrar, porque eu sou democrático, vou mostrar para você a mídia da esquerda, a mídia de esquerda, Carta Capital. Os novos números da disputa presidencial, segundo o Real Time Big Data. O presidente Lula lidera os cenários do primeiro turno. Flávio Bolsonaro empata a disputa no teste de segundo turno. Aqui eles estão bem realistas, né? Aqui na TVT, a TV Lula, aqui já começa a ficar mais pirotécnico, né? Pesquisa Real Big Data, Real Time Big Data. Lula lidera em todos os cenários para eleições 2026. Aí bem pequenininho aqui, né? Pesquisa aponta empate técnico entre Lula e Flávio em eventual segundo turno.
Vamos em frente aqui. Mais uma esquerdista Brasil 247, né? Esquerdista até o tutano. Olha o desespero que bateu aqui, ó. Lula é aprovado por 44% e desaprovado por 51%. Você vê que eles colocam aprovado em primeiro aqui para tentar disfarçar o desaprovado, né? Mas não deu certo. Vamos em frente. Falando de desaprovação. Esse é um dos pontos que incomodam a campanha. Já começou, né? Estamos em pré-campanha, mas as campanhas já estão na rua, né? A campanha do presidente Lula. A Real Time Big Data mostrou também esse número, a aprovação do presidente Lula. Ele é desaprovado por 51% e aprovado por 44%. Não opinaram ou não souberam 5%. Agora, a avaliação do governo. Ruim e péssimo, 46%. Você vê que o governo tem uma avaliação melhor do que o presidente Lula, né? Regular, que eu acho que devia ficar com ruim e péssimo, 27%. E ótimo e bom, 26%. Tem gosto para tudo, né? Vamos em frente. Quero mostrar agora outro ponto que preocupa muito a coordenação de campanha do petista. Lembra das famílias em conserva no desfile lá da escola de samba que homenageou o presidente Lula? Pois é, aquilo não pegou nada bem e o resultado, comprovado por pesquisa interna do governo, diz o seguinte: Família em Conserva, que era o nome da ala, né, potencializa voto cristão em setor que Lula é mais rejeitado nas urnas. Isso daqui foi um tiro no pé. O Lula, que já não tem uma boa aceitação dentro do público evangélico, piorou sua situação com a história da família em conserva. Vamos em frente. Essa aqui é a maior preocupação do governo hoje, porque isso aqui sim vai gerar um desgaste gigantesco para o governo, que você está acompanhando. Isso aqui não sai de todos os canais de notícia. E o Lulinha admitiu a sua ligação com o careca do INSS, ó. Jovem Pan News. Lulinha admitiu que visitou fábrica de cannabis às custas do careca do INSS, diz jornal. O empresário é investigado por supostos desvios bilionários em esquema de fraudes em aposentadorias. O escândalo do INSS, né, que chegou no filho do presidente. Você lembra daquele quebra-pau, daquela sessão da CPMI, que quebraram os sigilos do Lulinha? Foi aquela briga toda, os governistas ficaram de encaminhar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma reclamação questionando a sessão que quebrou os sigilos do Lulinha. E ficou, o Alcolumbre, para variar, ficou enrolando, né, um tempo, mas hoje saiu a decisão de Alcolumbre, que essa sim deve preocupar muito o governo, mesmo os governistas falando ao contrário, porque agora eles querem quebrar o sigilo do Nicolas por conta do voo que ele fez no avião, que era um dos sócios do avião, era o Vorcaro, mas quando você aluga um avião, você não sabe quem é o dono da empresa que está alugando o avião para você, né? Mas
que quebre também, né? Vai até ser bom pro Nicolas para ele mostrar que essa turma aí não vale nada, né? E lembrando que nenhum petista, nenhum esquerdista assinou a CPMI do Master, né? Mas essa aqui, ó, é a bomba que caiu em cima do governo hoje, a decisão de Davi Alcolumbre. Dá uma olhadinha. Esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Esta presidência conclui Aí que... você viu no final aplaudindo o senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Olha, são esses 3 pontos. A pesquisa, como eu te mostrei, ela é parecida com as outras, né? Essa eleição será decidida no pau a pau. Vão ser a diferença muito pequena, mas volto a lembrar, são esses 3 pontos que incomodam o governo nesse momento. Os evangélicos, a desaprovação de Lula, mas o mais importante, o escândalo do INSS chegando cada vez mais perto do filho do presidente. E aí, meu amigo, vai ser TV, jornal, tudo que tem direito, o tempo todo falando nisso, nesse caso, né, especificamente no Lulinha, e desgastando o governo até próximo das eleições. Isso porque ainda só apareceu o Lulinha. Ele, com certeza aparecerão outras pessoas aí com os sigilos quebrados. Nós vamos ver muita gente aí sendo carregado aí para esse rodamuinho, né? E qualquer novidade eu trago aqui para você, porque a coisa tá ficando boa demais. Obrigado por assistir o vídeo até o final.